Bom dia, meus pequenos e minhas pequenas, bem-vindos a 2021. Nós do Colégio São Francisco estamos agora iniciando nossos trabalhos de aulas com vocês, nossas videoaulas. Esperamos que dê tudo certo e que esse ano, que é a terceira série do ensino médio, seja um divisor de águas, porque na prova do Enem que passou agora, teve muitas questões relacionadas ao que nós explicamos no 8º ano, no 7º ano e no 6º ano. Porém, vocês da terceira série não tiveram o devido tempo de rever aqueles assuntos que vocês já viram em outros momentos. Mas esse ano a gente vai ver todos esses assuntos que foram cobrados no Enem e vamos tentar dar uma complementada nisso. Vamos tentar fazer uma retrospectiva quando estiver mais próximo da prova do Enem 2021, em qual você vai ver a importância daqueles assuntos todos novamente, vai ver o quanto eles caem, da maneira que eles caem, como eles são cobrados, tá bom? Nós tivemos exemplos de questões que caíram, questões da Idade Antiga, da Idade Média. Nós tivemos questões a respeito da Guerra Fria. Tivemos questões a respeito da Reforma Protestante, tá? Nós só não percebemos assuntos relacionados ao regime militar. Isso aí não apareceu. Mas mesmo assim a gente vai ter que estudar, porque dentro do regime militar tem dois contextos que podem cair, que o pessoal que vai elaborar a prova pode não perceber, mas existe lá o contexto da Guerra Fria, tá? Que foi durante a Guerra Fria o regime militar no Brasil, e tem também o chamado contexto chamado milagre econômico no Brasil, que também foi durante o regime militar, que eles chamam de milagre econômico, mas foi o que se considera um relativo avanço na economia durante o regime militar, mas não foi durante todo o regime militar. Então a gente vai ter a oportunidade de saber mais a respeito no seu devido tempo, tá bom? E desejamos aí, em nome de todos os professores, que esse ano seja um ano todo especial, e enquanto estivermos de isolamento, a gente vai continuar com essa aula à distância. Mas quando retornarmos presencialmente, a gente vai fazer de tudo para que vocês, pelo menos da parte da área de humanas, que é história, né? Fazer de tudo para que você não saia com nenhuma dúvida para fazer as devidas provas, tanto do vestibular, quanto do Enem, quanto do concurso público, que também cai muita questão de história. Pois muito bem, a gente vai começar aqui dando as boas-vindas, como vocês podem perceber. Seja bem-vindo ou bem-vinda, tá? Hoje, 26 de janeiro de 2021, estamos aí começando a nossa aula de História. História, ela está situada dentro da parte das chamadas Ciências Humanas, tá? Ciências Humanas. No concurso público, ela cai como atualidade geral, né? É chamada mais ou menos assim. Questões de atualidades, sempre vai cair história no meio, tá? É uma mistura ambulante de história, geografia e sociologia, que cai na parte de atualidades. No Enem, ela é chamada de Ciências Humanas e suas tecnologias, certo? Nas provas que vocês vão fazer nos concursos públicos, aí, nos outros vestibulares, é história mesmo, da SESBRAP, né, do CESP, da Univesp, vestibular da Unicamp, da USP, todos vão chamar mesmo de história. Também chamam de humanas, mas quando aparecer essa palavra humanas, com certeza vai estar relacionada ao nosso tema, que vai ser história. Tá bom? Eu quero mostrar para vocês
antes de iniciar o nosso assunto do terceira série do ensino médio, o que é que a história estuda? O que é que nós vamos ver dentro dela? Para vocês verem o tamanho da importância e o tamanho da, digamos, tamanho da situação. Tudo que a gente vê dentro da disciplina com relação a conhecimento, as formas de conhecimento que estão dentro da história são inúmeras, tá? São inúmeras. Então olha só, o que vê na história, gente? O que é que a gente vê na história? A gente vê temas relacionados à sociedade, à cultura, à religião, à economia. Tudo isso você vê dentro da disciplina de história, política e ciência. Dentro de tudo isso tem um contexto filosófico também, que fala de ética, moral, enfim, que na Idade Antiga, na época antiga, havia os filósofos que criaram os fundamentos da ciência, né? E é importante, sim, é muito importante. Inclusive nesse último Enem de 2020 caiu questões sobre Aristóteles, né? Sobre os filósofos da antiguidade. Então, para você ver o tamanho da importância que nós temos. E a história tem essa incumbência de estudar tudo isso, né? Muitas vezes você vai se deparar com questões a respeito de sociedade, né? Vai falar de sociedade, como é que as pessoas viviam na época da Idade Média, como é que as pessoas estavam na época da Guerra Fria, todo mundo ali com medo, na época por que medo? Por causa da acusação de ser comunista, não sei o que e tal, a gente vai ver tudo isso aí também, tá bom? Como é que as pessoas se comportaram diante da tecnologia, ou estão se comportando ainda hoje diante da tecnologia? Tudo isso aí é estudo de sociedade. Muitas vezes pode aparecer um texto assim, explicando para vocês, definindo que sociedade que as pessoas tendem a viver em um mundo cada vez mais mecanizado, né, que as máquinas vão tomar o emprego do ser humano. Dentro da Revolução Industrial vai falar muito de sociedade, porque lá começa a desenvolver as ideias sociais, como digamos, o socialismo científico, o socialismo utópico, o anarquismo, tudo aquilo vai ser criado pelas sociedades, né? A história também estuda a religião, ou aliás a cultura, chegando à religião ainda não, né? Cultura, que é tudo aquilo que o ser humano faz. Gosta muito de aparecer questões da pré-história falando de cultura, né? Questões relacionadas à arqueologia, questões relacionadas a como é que o homem conseguiu sair das cavernas e conseguiu, digamos, tornar-se bípede, tornar-se culturalmente avançado, enfim, né? Cultura é o seguinte, é muito fácil você entender, é tudo aquilo que o homem produz, né? Tem a cultura material, tem a cultura imaterial. Bom, cultura material são os utensílios, são as roupas, são os calçados, é o computador, é o carro, enfim. E a cultura imaterial, é exatamente aquilo que vem do pensamento, do raciocínio, e que fica para sempre como herança para a humanidade, como a música, a oração, o idioma, tudo isso aí é exemplo de cultura imaterial, certo? Aí tem a religião, que a gente estuda muito também. As reformas protestantes é onde mais se fala de religião, né, de religiosidade. Enfim, foi uma das questões que caiu no Enem desse ano, foi exatamente a respeito das reformas religiosas, né? A gente vai trazer essas questões para vocês futuramente, para a gente estar treinando para o Enem de 2021. Política é um tema que sempre cai também, né? Principalmente quando a gente estiver estudando aquela parte que vai falar da nova República do Brasil, a criação da
Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, né? Qual motivo foi criada? Quantas constituições o Brasil já possuiu? O Brasil já teve 7 constituições, tá? E essa última que ele tem agora é de 1988. Cai em provas, professor? Cai muito, gente. A gente vai discutir assuntos relacionados a isso. A gente vai discutir artigos da Constituição, saber quais são os mais importantes, quais são os que mais tendem a aparecer, tá bom? Em questões, enfim. Economia é uma coisa que sempre vai existir. O ser humano é um animal econômico, né? O ser humano ele produz, ele vende, ele compra. Numa esfera maior, os países existem para proteger a sua economia. Se a economia do país quebrar, o país todinho cai junto, né? Se a economia começar a ter problemas, aí vem a inflação, aí vem... Então, o papel de um governo de um país é zelar por muitas coisas, mas a economia tem que ser muito bem planejada, senão não vai para frente. A gente vai estudar... Aqui são os pilares da história, são as colunas que sustentam a disciplina de humanas, tá bom? Tem a ciência, né? Que ciência que é muito importante, se não é a ciência, quem somos nós sem ela, né? O homem teria ido ao espaço? Não. O homem teria criado as vacinas? Não. A ciência ela é muito importante. Ela está muito ligada à tecnologia, à pesquisa. Foi da filosofia que ela nasceu, né? E tem muitas ciências, não é só uma ciência só. Tem a ciência da natureza, tem a ciência humana, tem a ciência exata. Quer dizer, ciência, tudo isso aqui é estudado pela nossa disciplina, tá bom? Eu digo isso aqui é para você aprender a identificar. Olha, esse texto aqui que caiu nessa questão está falando de economia, então eu vou ver o que é que eu sei a respeito de economia. Esse texto que apareceu nessa questão está falando de religião. Agora eu vou pensar o que é que eu sei sobre religião. Falando de política, está falando da Constituição, está falando da Revolução Francesa. Vou ver o que é que eu sei de política. Como é que se aprende tudo isso? Lendo muito, né? Você tem que ter curiosidade para ler, para você aprender sobre essas coisas todas aqui, certo? Vou mostrar para vocês agora a linha do tempo da história, a linha do tempo que nos trouxe até aqui, né? Essa é a parte que nós já passamos, que foi a pré-história, que fala do aparecimento do ser humano como ser das cavernas e que aos poucos foi tornando-se dominador, escravista, né? Foi tomando aquele domínio sobre a natureza que os demais animais, as demais espécies não conseguiram, o ser humano conseguiu, né? O domínio da natureza. Então a pré-história é isso, é o surgimento da escrita, a descoberta do fogo, a invenção da roda, né? Tudo isso daí é pré-história. E olha que cai muito, assim, de vez em quando aparece muita questão de pré-história em concursos, né? Certo? Aí da pré-história, depois da pré-história vem a Idade Antiga. A Idade Antiga ela é muito longa, muito intensa. São os povos da antiguidade, os hebreus, os persas, os povos da Mesopotâmia, os povos do Egito, os povos da Grécia e os povos de Roma. Então, gente, em Roma ainda pertence a chamada Idade Antiga, viu? Da pertence à Idade Antiga. Teve uma questão que caiu uma vez, foi mais ou menos assim. Uma tirinha, uma história em quadrinhos, onde as pessoas conversavam, e uma delas dizia: olha, Roma está caindo, Roma se desmembrou, Roma está sendo destruída. Aí o outro vai e pergunta: e qual é a novidade nisso? A outra: não, quase nada, a gente só vai passar de uma data para uma época para outra, né? Aí se o aluno não entende que passar de uma época para outra, de uma era para outra, é exatamente sair da Idade Antiga para entrar na Idade Média, ele erra a questão, né? Então por isso é importante a gente entender essa linha do tempo, pelo menos enquanto nós somos estudantes, porque muitas vezes até para entrar na universidade você precisa dessa linha do tempo, quando você está estudando lá dentro. Vai fazer arquitetura para você ver, vai ser arquiteto, você vai estudar muita história antiga, muita história da arte antiga. Então você tem que saber a linha do tempo, né?
Então, a Idade Média é a idade, a época dos grandes feudos, digamos também, onde a economia era fechada. A economia deixava de ser uma economia escravista, não, mas ela convivia muito bem com essas outras formas de economia. A economia fechada, a época das cruzadas, a época pré-colombiana, tá? A época do islamismo. Vamos entender, compreender o que é islamismo. Já estudamos isso aqui, mas quando estivermos fazendo as devidas revisões para o Enem de 2021, retornaremos explicando de novo. Islamismo, feudalismo, certo? Depois dessa Idade Média vem a Idade Moderna, gente. A Idade Moderna não é essa de hoje não, tá? Ainda tem uma outra, que essa de hoje é chamada Idade Contemporânea. Essa nós ainda estamos vivendo. Futuramente, daqui a 1000 anos, quem sabe, as pessoas podem achar que saíram dessa idade e começaram uma nova idade. Quem sabe lá qual será, né? Os nomes que a humanidade vai colocar nessa idade nova aí que vai aparecer. Então, na Idade Moderna, o que é que tinha lá? Olha, Renascimento, Reforma, caiu na prova do Enem. Grandes navegações, não caiu, mas mercantilismo sempre cai. O mercantilismo digamos, é a base do capitalismo, tá bom? O mercantilismo. Estados modernos, enfim, Revolução Industrial, Iluminismo, muito importante, independência dos Estados Unidos, descobrimento da América, descobrimento do Brasil. É muito importante, é muito grande também, a história é imensa, né? É uma disciplina imensa. E na Idade Contemporânea estamos nós, né? E ela começa na Revolução Francesa, bom? As invasões de Napoleão Bonaparte, que nós estudamos aí no mês atrasado, praticamente, né? Chegada da família real ao Brasil, Segunda Revolução Industrial, neocolonialismo, paz armada, a Bela Época. Vamos estudar a Bela Época esse mês, a Bela Época. Estamos aqui, ó, na paz armada. O terceiro ano do ensino, a terceira série do ensino médio começa na paz armada, o chamada Bela Época, ou Belle Époque em francês. Percebam que está em francês, Belle Époque, viu? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, regimes totalitários, né? Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, globalização, a queda das Torres Gêmeas, a quarta Revolução Industrial, tudo isso a gente precisa ver, tá bom? Com relação à chamada início aqui da nossa chamada Bela Época, ou Belle Époque, né? Vamos logo definir o que é essa Belle Époque. Professor, é importante estudar demais, gente, porque a Belle Époque foi o momento em que o pessoal achava que estava tudo na paz, no comecinho do século XX, bem no comecinho, de 1900 até 1914,